Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Passei um tempo, né, bastante tempo sumido aqui, mas muitos desafios aí nos últimos tempos. E eu, como falei logo na criação, né, logo no primeiro episódio daqui do Desempresário, a minha ideia é orientar, é informar, é trazer aí para vocês soluções, os que ainda têm chance de ter solução para uma vida, como desempresário. E nos últimos meses aí, os últimos as últimas semanas têm sido bem complexas, ainda vivendo aí meu calvário de desempresário, e por isso que eu até deixei, de vir aqui, de falar, até para que não soe desabafo, choradeira, enfim, todas essas coisas que eu falei para vocês que não aconteceria aqui no nosso canal. Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de mensagens, né, que eu recebi e com a quantidade, gente, de notícias que não param de estourar aí para todos os lados, né. A semana passada eu até repostei um vídeo do Rony da reserva, do Rony Messner da reserva, que ele começa dizendo isso: "O Brasil é um país de merda". E de fato, né, a gente não cansa de ver escândalo, não cansa de ver problemas acontecendo. E a gente passa por isso e digere isso como se tivesse comido alguma comida aí indigesta e daqui a pouco toma um Sorrisal e passa e vida que segue, né. Então, ele colocou lá, primeiro começamos com o Mensalão teve um upgrade para Lava Jato, a Lava Jato teve o upgrade agora para o Banco Master, e parece que as coisas não param. E cada um desses escândalos, os valores, eles aumentam de uma forma exponencial, o que assusta. Eu já tinha falado para vocês aqui em relação à Lava Jato, a que as empresas, os delatores recebendo seus dinheiros de volta, voltando a trabalhar. Semana retrasada saiu a notícia que uma das precursoras aí, uma das empresas mais icônicas do processo da Lava Jato, saiu da recuperação judicial, pagou dívida de bilhões, né, está de volta aí ao mercado, operando. Então, tudo isso nos traz uma sensação e um sentimento de descrença, né, de que de fato é um país de merda, de fato somos todos um povo de merda, porque a gente consegue assistir a tudo isso e ficar, cada um indignado dentro do seu quadrado, cada um buscando, de certa forma, como é que vai ser o próximo influencer, né, e ganhar dinheiro sem muito esforço, sem um propósito claro. E para nós que estamos aqui, e eu conversava isso também com um amigo há poucos dias, dizendo que a ignorância muitas vezes é a rainha da felicidade, de fato é. Porque é muito difícil mesmo, a gente vê a quantidade de atrocidades que vem acontecendo no nosso país, o desmando que vem acontecendo no nosso país e ficar quieto. Veja o que está acontecendo com o processo do Banco Master, veja o tamanho do rombo. Hoje, se você, cidadão comum aí, fizer um Pix de acima de R$ 5.000, a Receita vai fiscalizar você. Agora, essas pessoas que estavam ligadas a esse banco, eles fizeram saques de milhões e milhões, transferências de milhões e bilhões e bilhões, até chegarem a bilhões. Ah, Todo um jogo entre um banqueiro que queria comprar o outro banco para usar o prejuízo fiscal, para abater do pagamento de imposto. E aí esse banqueiro que fez essa, vamos dizer assim, entrega, essas informações, tá aí para cima e para baixo, e também, de novo, fazendo o que bem entende com a república, e nós continuamos aí nessa nossa, eh, imparcialidade não, não é essa a palavra, mas nessa nossa acomodação de ver tudo isso e não não termos aí uma indignação maior em relação a isso. Eu postei também, repostei também, acho que agora no final de semana, um mendigo falando, né, na rua, falando, um mendigo com uma clareza mental maior do que muita gente que se considera aí intelectual e assim mais, falando exatamente isso. O nosso país ele não tem jeito, não é um país mais do futuro.
não é um país do presente, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para a gente conseguir livrar tudo que tem aí. Ah, mas eu, assim, continuando aqui no meu calvário, li também e ouvi uma entrevista do Léo Lins, aquele comediante, no Ticaracatica lá do Bola e do Carioca. Eu mando mensagem pro Bola e pro Carioca praticamente todo dia, pedindo para eles uma oportunidade de ir lá expor o que é a vida de um desempresário, até porque eles são muito indignados com tudo que acontece no país, mas nunca ninguém foi lá falar sobre isso. E quando você quebra uma empresa, o que acontece? E eu venho pedindo, eu vou deixar até registrado aqui, vou marcar eles aí quando puder, para que eles me chamem para a gente ir lá conversar sobre isso e instruir a população, instruir o povo, né? Porque assim, olha, gente, é, saiu no Estadão também agora essa semana, eu também repostei essa reportagem, que apenas no ano passado os brasileiros pagaram 57 bilhões de reais em processos trabalhistas. Isso não pode ser uma coisa normal, sabe? A gente já tem, eu venho falando para vocês, a gente tem ah, o governo como nosso maior sócio, a gente tem a justiça como o nosso maior algoz, e a gente tem, porra, tudo isso aí que só faz atrasar a nossa vida. Mas depois eu volto para essa parte da justiça do trabalho, eu quero falar um pouco sobre o Léo Lins. O Léo Lins teve vários processos por conta das piadas que ele faz em palco, que na verdade não deveriam nem ser divulgadas, né? Como nos shows de humor, nos stand-ups, tem sempre lá avisando para não filmar, para não divulgar, para não fazer isso. E as pessoas teimam em fazer e depois isso vira processo. E o Léo Lins falou uma coisa que eu achei assim de uma profundidade muito grande que só entende quem passa por isso. Aqui no Brasil, muitas vezes, você, na iminência de uma condenação ou até de uma condenação, você vira um morto-vivo. Você vira alguém que simplesmente vegeta, porque você não tem mais função nenhuma na sociedade. Ele teve uma condenação e aí essa condenação foi revertida, ele ganhou quando subiram aí as instâncias, né, e ele estava muito feliz com isso. Mas ele falou, cara, cancelaram todos os meus shows, eu não tinha receita, eu vivi da ajuda dos meus amigos, várias cidades não queriam mais que eu fosse, e alguns shows que eu ainda fiz nesse período aí, o público começou a ir, e isso que me sustentou. Tive as minhas contas bloqueadas, eu não tinha mais conta em banco. Eu comecei a olhar e falei assim, cara, que bom que o Léo Lins está falando isso, porque isso é a vida do desempresário. Não tem mais conta em banco, conta bloqueada, e não é valor em conta bloqueada, já falei isso para vocês, é a conta, você fica impedido de fazer qualquer tipo de movimentação, até usar o cheque especial você é impedido de usar. São tantas coisas que acontecem que eu queria até falar pro Léo Lins, vamos fazer um stand-up sobre desempresário, cara, vamos fazer umas piadas sobre desempresário, porque agora eu acho que não resta mais nada para nós, para mim, no caso, a não ser dar risada da situação, porque, cara, quando você não é culpado e você é condenado, é como se você fosse, como o meu próprio advogado me falou, numa situação que eu estou vivendo agora, é como você fosse enterrado vivo. Você já imaginou você ser enterrado vivo? Pois é, se você conseguir imaginar como é, isso é a vida de um desempresário, isso é a vida de um condenado aqui no nosso país. E com isso posto, o que vem acontecendo é que o número de desempresários ele vai aumentar de forma exponencial. Sabem por quê? O número de RJs ele está batendo recorde no Brasil. Eu tenho um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, que ele falava assim, eu sou o dono da maior RJ do Brasil. E saiu da RJ agora, no final do ano. E a RJ dele virou trocado perto das RJs que estão sendo colocadas aí. Gente, a gente está falando de coisas muito, mas muito perigosas, que podem impactar a vida de todos vocês. Não só de nós que já estamos fodidos, mas de todo mundo.
Imagina que esse negócio do Banco Master pode chegar a 65 bi de reais. Imagina que o Pão de Açúcar entrou em RJ 45 bi de reais. E aí vem todas as outras, que é uma lista Americanas, aí vem a Raizen, né? Aí vem a Ambipar, assim, é uma quantidade gigantesca. E o pior de tudo, o único setor da nossa economia que era o responsável para que o nosso PIB fosse positivo e que estava gerando muita riqueza, muito emprego, estava indo muito bem, que era o agronegócio, também está entrando nessa avalanche de RJs. Nós estamos muito fodidos, né? O Brasil está muito fodido. Eu ouvi hoje, num trabalho que eu estava fazendo com uma venezuelana, a venezuelana me falando, Fred, eu tinha vergonha de falar que eu era da Venezuela. Ser da Venezuela era uma vergonha. Gente, nós estamos chegando nesse ponto aqui no Brasil. Falar que somos brasileiros é uma vergonha. Antigamente a gente era reconhecido como povo alegre, o povo do futebol, né, e etc. Nem isso mais, nem no futebol mais. A gente está sendo expulso de Portugal, ninguém dos portugueses quer os brasileiros lá. Né? Agora já não se abre mais vistos para ir para os Estados Unidos, por causa dessa briga diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Vamos politizar aqui, não, mas vocês sabem a minha posição, eu sou muito claro, eu sou de direita, eu não apoio esse governo que está aí, que é um governo de ladrão, né? Por conta deles é que eu estou na situação que eu estou, inclusive eu tenho falado abertamente para alguns juristas, né, famosos e renomados, para alguns deputados e senadores, nós precisamos fazer uma PEC da anistia para empresários que foram prejudicados e quebraram por conta de esquemas fraudulentos proporcionados e patrocinados pelo governo e que não participaram disso. A gente precisa fazer isso, a gente precisa dar vida para essas pessoas, porque senão vai acontecer o que já está acontecendo há algum tempo. Todo mundo indo para o Paraguai. Agora não é mais empresa, indústria grande, não. Qualquer um agora está indo para o Paraguai para ter vida. E quando eu falo ter vida, gente, é ter decência, é ter conta em banco, é poder pagar, é poder receber dinheiro quando você faz um serviço. Por mais que te botem num caixão e te enterrem vivo, nós todos temos contas a pagar. E assim nós iremos continuar. O endividamento das empresas, o endividamento das pessoas no Brasil está aumentando de forma exponencial. A gente não está conseguindo mais pagar as nossas dívidas. Não é possível que ninguém enxergue isso. Não é possível que todo mundo vai ficar olhando para isso e achando normal. Então, veja, como eu falei, eu prezo muito por não vir aqui falar, por isso até que eu fiquei bastante tempo sem vir aqui, porque eu estava numa fase bem complicada, que não passou, tá? Eu só fiz digerir a fase complicada, né? Entender que não vai mudar e seguir a vida, porque senão você pira, senão você começa a ficar, né, enfim, com pensamentos bem ruins. Mas eu me preocupo genuinamente, não só apenas com a minha situação, que não é uma situação legal, mas com a situação dessas milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas e famílias que irão entrar no mesmo processo. O processo de se tornar um desempresário. O processo de se tornar alguém que, infelizmente, não vai ter nem conta em banco, que não vai ter nem condição de ter empresa, não vai ter nem condição de fazer com que a sua vida flua de uma forma normal. Então, assim, eu não vou me estender muito nesse vídeo hoje, eu vou fazer esse vídeo curto, até porque as pessoas me perguntaram por que parou, por que não está falando, por que não está trazendo novidade. É porque muitas vezes, gente, a gente toma uns nocautes, né, e quem já tomou um nocaute na vida sabe do que eu estou falando, e demora para a gente se refazer. Muitas vezes é difícil você levantar da lona, uma vez que você vai para lá. Assim, todos os dias a gente a gente acaba batendo na lona como desempresário, né? Mas é complexo. Então
eu quero aqui, já caminhando para o encerramento, eu quero fazer um pedido para essas pessoas que são aparentemente e que assim que eu as considero sérias. Eu quero fazer um pedido para cada uma de ramo, para cada uma camada da sociedade. O meu primeiro pedido vai para o Léo Lins. Léo Lins, você que é uma pessoa que passou por tudo isso e teve a sua vida, está reconstruindo a sua vida, porque não é fácil quando você joga o seu nome na lama, você reconstruir. Mas você que está passando por isso agora, vamos bater um papo, Léo Lins, eu e você. Vamos trocar experiências. Vamos ver o que que isso pode surgir. Você tem um público gigantesco para a gente levar informação para essas pessoas, para que elas não passem pelo que você passou no seu âmbito artístico e para o que eu estou passando e não sei quando vou parar de passar no âmbito empresarial. Então, esse é um pedido que eu faço a você, Léo Lins. Vamos trocar uma ideia, vamos fazer um papo disso daí, que eu acho que a gente vai ajudar muita gente. O meu segundo pedido, Carioca e Bola, Ticaracati Cast, um podcast que me acompanha em todas as minhas viagens, ouço, gosto muito e sou muito fã de vocês, da forma com que vocês levam a informação para o público. Vamos fazer um bate-papo sobre isso também aí. Vamos levar, vocês estão levando tanta gente bacana aí para explicar tanta coisa boa na segurança pública, na parte política, na parte econômica, agora com os escândalos que aconteceram. É tanta gente boa que vocês levam. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Vamos falar sobre como é que é um desempresário no Brasil. Vamos falar como é que a vida desse desempresário se desenrola. Vamos falar sobre isso, vamos levar a informação para o público de vocês, que é um público gigantesco e variado. Advogados brasileiros, vocês que não são esses advogados porta de sindicato, né, que a qualquer custo quer botar processo contra, como eles mesmos dizem, contra os patrões, pensem nisso, pensem em junto à OAB, aos sindicatos de classe, o que vocês quiserem, em fazer alguma coisa que dê pelo menos um alento para aqueles desempresários que surgiram após problemas como esses que a gente está passando agora. Ou vocês acham que não tem muita gente que vai quebrar com o problema do Banco Master? Ou vocês acham que ninguém vai quebrar com o problema do BRB lá de Brasília? Ou vocês acham que ninguém vai quebrar ou ninguém quebrou com Lava Jato, como a minha empresa quebrou com Lava Jato, por eu não ter participado, eu já comprovei isso para vocês aqui. Então pensem em alguma coisa disso, para em conjunto escrevermos algo, para que aí sim os poucos deputados, os poucos senadores, que são poucos, sérios, e que olham para esse lado, e que são também muitos deles empresários, consigam transformar isso num projeto de lei, em uma lei, em alguma coisa, onde aquele artigo da Constituição que garante o direito do cidadão ir e vir com dignidade seja também garantido para quem se tornou um desempresário por não culpa própria, mas por algo patrocinado e promovido por um ente maior, pelo sócio maior que é o governo. Vamos tentar fazer alguma coisa diferente, gente. Eu não quero que a gente chegue ao ponto do que o mendigo falou lá no vídeo dele, que só vai dar jeito esse Brasil numa guerra sangrenta, né, cortando cabeça. Eu quero acreditar que não será assim. Eu quero acreditar que nós não somos mais da era lá de trás, onde só resolvia tudo na porrada, no tiro, na faca, no facão, cortando cabeça. Eu quero acreditar que a gente não tenha que chegar mais a esse ponto, apesar de todas as guerras que estão acontecendo no mundo. Eu quero acreditar que aqui no Brasil a gente vai conseguir ter um diálogo e que essas pessoas que hoje sofrem, e muitas mais irão pela quantidade de empresas que estão falindo, pela quantidade de pessoas que estão ficando endividadas, eu tenho certeza que muito mais pessoas sofrerão sobre esse mesmo mal. Então esses são os convites que eu quero fazer. Eu sempre me colocarei à disposição dentro do propósito desse canal. E vocês têm aí a descrição do canal e o propósito dele. Informar. Tentar fazer com que as pessoas que hoje estão querendo abrir uma empresa abram de forma que elas se protejam. Que as pessoas que hoje estão passando por algum tipo de dificuldade, elas consigam livrar o mínimo que elas puderem para ter uma vida digna. Para que elas não tenham que ficar sofrendo um mês sem saber o que vai ser o próximo, com conta para pagar.
com despesas de dia a dia. Eu não estou falando de despesas como a gente viu aí hoje, um grande empresário que voa e faz viagens em aviões particulares para fora do Brasil. Não, não, não estou falando desse tipo de gente, não. Eu estou falando de quem luta dia a dia para se manter. Quem luta no dia a dia para se manter. E para se manter de forma digna, sem fazer nada de errado, sem fazer nenhuma falcatrua, sem roubar, sem traficar droga, sem fazer nada disso. Apenas acorda e trabalha. Então, essas pessoas eu queria falar com vocês. Comecem a falar sobre o problema de vocês com as pessoas. Não fiquem enrustindo isso, não fiquem com vergonha de falar, porque você não está sozinho, amigo. Agora, quanto mais a gente avança com o tempo, maior é a quantidade de desempresários que a gente tem nesse país. Eu vou fazer mais um apelo. Vocês, mentes brilhantes da área financeira, desenvolvam alguma coisa que nós, desempresários, que estamos tentando sobreviver com dignidade, podemos ter uma conta de banco sem usar laranja, sem fazer nada de errado, mas que a gente possa ter uma conta de banco para a gente poder depositar o nosso dinheiro lá. Para a gente poder pagar as contas com dignidade. E dinheiro que a gente paga, a gente recebe emitindo nota fiscal e pagando imposto. Vocês, mentes brilhantes do setor financeiro, tentem fazer isso. Nos ajude com isso. Nos ajude porque nós estamos precisando muito de pessoas que pensem na solução do todo. Então, gente, é isso. Eu vim aqui hoje falar para vocês rapidamente sobre esses assuntos e vou continuar, obviamente, dentro das minhas limitações aí e das condições do dia a dia, trazendo mais informações para vocês. Uma coisa é certa, se você está começando a sentir ou se você já está com problema na sua empresa, abra o seu olho para que você consiga ter o mínimo para sobreviver. Lembra daquela regra, deixa o banco para depois, paga seus funcionários, deixa imposto para depois e, se possível, guarde bastante dinheiro que você vai precisar de muito advogado. Tá bom? Desculpa aí ser mensageiro do apocalipse hoje, mas foi só para a gente retornar aqui as nossas gravações. E eu prometo que o próximo vídeo eu vou trazer alguma coisa mais objetiva para que a gente possa avançar no processo de melhorar essa questão empresarial no nosso Brasil. Tá bom? Um abraço para todos vocês, muito obrigado e até a próxima.